boa e que, pronto, a melhor maneira é combater o fogo com o fogo e que o problema é a forma como é usado, que o fogo é uma coisa boa. Pronto, eu não estou propriamente de acordo, mas gostava da sua visão sobre isso. Qual é a sua opinião? Porque há um Programa Nacional de Fogos Controlados que está a ser feito, que querem arder 600 hectares no país de forma controlada, para que até depois o Secretário de Estado das Florestas vem dizer 600 km. Nem sabe muito bem o fogo, ele tem... O fogo, ele tem a sedução, aquelas características que eu enumerei, né? Fácil lembrar também. Ele é fácil, não é fácil? Ele é barato, ele é rápido, né? E ele é socialmente aceito. Ah não, houve esse incêndio porque veio um vento mais quente da África, não fui eu que causei o ponto de ignição. Vamos fazer então um fogo controlado, que você sabe que tem uma massa vegetal aqui, e você faz um acero em volta dela, para que os incêndios não cheguem ali. Né? Existe uma pesquisa feita na Espanha de que a percepção social é que grande parte dos incêndios eram causados por incendiarismo. As pessoas que queriam valorizar a madeira iam lá e colocavam fogo. Pessoas que eram pirômanas, adoro ver fogueira, ia lá e colocava fogo. Essa era a percepção social. Quando se cruzaram os dados com os dados estatísticos, verificou-se que a maior parte dos incêndios derivam de queima e queimadas agrícolas. Então, eu não conheço toda a política que está sendo proposta para fogo controlado. Eu conheço o seguinte: botar fogo em matéria orgânica, devolver para a atmosfera o que a planta levou meses e anos para sequestrar aquele carbono. Jorge. Boa tarde. Na floresta, pelo menos naquilo que é a limpeza da floresta atual, bem, já nem vou falar muito na atual, mas quando se faz o abate de árvores sobram muitos sobrantes. Portanto, não necessariamente a agricultura, mas os sobrantes de limpeza de floresta. É muito difícil no terreno fazer aquela junção dos 30:1 do CN, do carbono e do nitrogênio. Portanto, vai ser muito difícil fazer uma compostagem em grande escala quando a matéria orgânica disponível é sobretudo de carbono e não de nitrogênio. Portanto, essa aplicação tem muito interesse nas explorações agrícolas, onde podemos ter esses compostos, ou explorações frutícolas, etc. Na exploração industrial de terrenos florestais vai ser mais difícil. Portanto, a solução qual seria? E até porque a ramagem é muito difícil de triturar dessa forma. Se calhar uma boa parte da prevenção dos incêndios, mesmo recorrendo à compostagem, seria que parte desse dinheiro que hoje é dado em indemnizações pós-incêndios pudesse ser dotar os municípios, por exemplo, os ações de produtores florestais, de trituradores que permitissem triturar essa biomassa de sobrantes e devolvê-los à floresta sob a forma de compostos mais triturados e não sob ramagem. Ou seja, a compostagem, em vez de ser em pilha, pudesse ser distribuída, também podia ser em pilha, mas pudesse ser distribuída no terreno, mas triturada localmente e deixada no terreno. Mas é muito difícil fazer compostagem. Eu reconheço os benefícios da compostagem, portanto, tudo o que disse está correto, mas quando olhamos para a exploração florestal, vai ser difícil fazer essa compostagem com essas características, com essas qualidades, no terreno. Portanto, o proprietário vai continuar a recorrer à queima para não deixar aquilo ali a monte. Se fosse triturado, qual seria a composição que nós deveríamos recorrer? Isto é, quando só temos ramagem de floresta, qual é que seria a composição saudável para fazer compostagem? Então, essa tese que eu citei, da Faculdade de Engenharia de Cidade do Porto, é um aluno de mestrado. Ela fez utilizando resíduo agrícola das granjas de Aveiro e recolha de sobrantes da floresta,
de eucalipto. Então depois eu posso te dar o link, lá tem a proporção, tem a técnica, a trituração, e funcionou o composto. Mas há recolha na floresta, então. Sim. Não é feito localmente. Não. Ela recolheu. Também temos uma pegada ecológica aí. A recolha. A questão de fazer composto com serrapilheira da floresta é muito típico de Portugal em função do clima, né, subtemperado, temperado. Né, porque numa floresta tropical você não mexe na serrapilheira, porque a velocidade de degradação da matéria orgânica é muito rápida. Aqui não, a velocidade da degradação da matéria orgânica é lenta, por isso que forma esse combustível. Então, a técnica que eu li, até onde eu li, é redução de combustível dentro das florestas. Se você tivesse atuação governamental, você poderia sim recolher esses sobrantes que estão lá, né, esse serrapilheira, triturá-los e misturar com a fonte vegetal que seja verde e fazer composto. Mas isso precisa de um apoio governamental. Agora, o que é mais barato? É fazer isso ou pagar 5 mil euros a hora de helicóptero para poder pagar um incêndio? Eles fazem, eles trituram, mas depois vendem na indústria da biomassa. Agora está em grande... Bernardo, queres fazer uma pergunta? Tem que ser Não, rápido. era a mesma. Provavelmente ainda não tem um estudo sobre as sobrantes da floresta, porque isso preocupa nós. Sim? Nós temos de fazer limpezas. Neste momento fazemos pilhas pequeninas e deixamos lá no terreno. De um lado é um bocadinho preocupante com os incêndios, no outro lado é beneficiante para os animais. Isto é a situação que temos agora. No futuro, e já falei uma vez sobre isso, devemos ter produtores como vocês, ou baldios como vocês, ou baldio como o teu, o nosso, estamos a fazer parte, de qualquer maneira, uma trituradora biológica, devemos ter. Essa tese eu posso... Custa um investimento de a volta de 3.000, 3.500 euros, mas depois faz tudo melhor. Tem essa tese da aluna da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que ela fez justamente isso. Ela pegou o sobrante da floresta, triturou, misturou com resíduo avícola das granjas de Aveiro e produziu composto. Então, tecnicamente, é possível. Se economicamente não é, quem é que tem que entrar com a parte que não é? É aquela mesma parte que está gastando 7 mil milhões de euros. Posso? Tem que ser muito breve. Ok, só dar aqui uma sugestão em relação a esse excedente de composto. Visto que foi falado da biomassa, normalmente eu penso que as pessoas fazem as queimadas pelo facto de não saberem que dá utilidade àquilo. Se a junta de freguesia comprasse, investisse, vai ser particular, a investir numa máquina trituradora, se fosse uma freguesia a triturar, acho que e se desse uma troca justa pelo excedente orgânico, eu acho que as pessoas iriam ver o excedente como uma matéria em troca monetária. A Câmara ou a junta de freguesia ia levantar isso, em troca de dinheiro, e a junta de freguesia vende uma fábrica, uma empresa de biomassa. Acho que aí seria o equilíbrio do excedente. Desconcordo, amigo, desconcordo. Devem pôr embaixo das árvores que estão a crescer. Sim, mas o excedente não conseguir fazer a compostagem suficiente, né, com aquela biomassa, ou não tem o conhecimento. Se houver um incentivo da junta de freguesia ou de uma autarquia, eu acho que as coisas, pelo menos reduz as queimadas e as queimas que dão ignição aos incêndios. Eu agradecia que nós agora fechássemos, portanto, esta discussão que fizemos sobre a compostagem e finalizássemos o encontro com uma intervenção do Bong. E eu gostava, não sei se todos tiveram a oportunidade disso, eu gostava de vos ler aquilo que eles tinham na divulgação do evento, que acaba por ser o mote. Ele deveria estar ligado. Ele matar um bocadinho o som ali. Bem, de qualquer forma,
Portanto, o que é a Rede Ibérica dos Guardiões da Floresta? Não é? Por que nós cá estamos? É uma ferramenta para facilitar e apoiar as iniciativas para a proteção e restauração das florestas nativas ibéricas. Uma rede para qualquer pessoa ou coletivo com vontade de cuidar da vida, do bem comum e do natural. Um meio para unir esforços entre todos e criar uma nova geração de guardiões da floresta. É um suporte para canalizar a vontade de apoio em qualquer campo que beneficie as necessidades dos múltiplos projetos. Foi exatamente aquilo que ouvimos de manhã. Quer seja um trabalho de campo, produção agrícola, apoio logístico, procura de financiamento, design multimédia, botânica, administrativo ou qualquer outro tipo, trabalhamos respeitando a independência de cada iniciativa ou coletivo e diversidade de opiniões, procurando pontos em comum que construam o tecido de uma rede mais forte, mais unida e coerente a cada dia que passa. Somos muitos e a cada dia mais. E a necessidade obriga-nos a unir para cuidar deste maravilhoso mundo vivo. Bom, e deixo-te a palavra a ti para dizer o que é e Obrigado. todo o projeto. Querida, tu conta que é. Mais perto para ti. É basicamente isto. Agora só temos que identificar as pessoas que têm vontade de fazer. Nesta primeira volta estamos a usar quem tem vontade de fazer, quem tem determinação. E depois já começar uma comunicação mais profunda, voltar aos projetos que têm potencial para identificar a estratégia que temos que criar. Então, para nós é como um rio de iniciativas, de gente que estamos a conhecer nestes dias. O primeiro passo é este, só identificar quem quer fazer algo, levanta a mão, ok. Depois fazemos um filtro, porque nós não temos tampouco capacidade para fazer tudo, para apoiar tudo, temos que focalizar as opções mais claras. É muito trabalho que fazer, mas nós somos pessoas normais, somos todos voluntários. Eu tenho o compromisso de fazer isto 24 horas no dia, mas não há muitas pessoas assim. Então, temos recursos humanos em muitas áreas e cada dia mais, mas volto a dizer o mesmo, as soluções têm que ser simples, como a natureza mesmo. Estamos falando de fazer composto para a natureza, mas a natureza já faz. Um exemplo é das madeiras ardidas, os pinheiros ardidos, em 2, 3 anos ficam feitas partículas mais pequenas, porque temos que apanhar. É uma boa ideia, mas hoje o espaço que temos que cobrir é uma loucura de trabalho. A natureza já faz. Então há que focalizar. É como o jogo. É uma estratégia constante. Ajedrez. É o mesmo. Temos que olhar as jogadas antes de que aconteça. Porque senão é um esforço perdido. O trabalho é imenso. E as pessoas comprometidas poucas. Então há que focalizar. E as coisas que têm potencial, todos juntos, empoderar. E depois, quando estes exemplos são fortes, já podemos reproduzir em outros lugares. Aqui já há um movimento. Está o movimento Gaio, sim, bueno, conjunto, mas na Serra da Freira, quero dizer, no espírito do lugar. Então, as associações temos mais um amigo aqui, o Zé, ali atrás, fica no lado sul. São 3 movimentos aqui a trabalhar. Sim, há 2 movimentos já aqui a trabalhar. Sim. A minha ideia é neste espaço, neste lugar. Tivemos experiências, por exemplo, na Corunha, em Galícia, a gente da cidade muito negativa, sempre estão a bloquear, esquece isto. E como podemos fazer como a gente da cidade? Há que vincular a gente da cidade com a terra. Mas não coisas simbólicas de um fim de semana. Tem que ser um projeto de anos, para usar os resultados. É porque a vida na natureza não é assim, precisa de muitos anos.
Então agora a função da rede é esta. Temos que ir passo por passo, não podemos dar aí como histórias que não são reais. Mas agora, permita-me uma pergunta. Primeiro, esta rede é informal, certo? Bom, Informal. Não tem formalização. o que é informal? Informal, cada um que quer se aderir, Sim. escreve, o que quer fazer parte. Não tem Agora estamos a formalizações, fazer uma não tem escala, formulários, ok? nada. Que há? Ok. Está a apresentar Segunda a rede pergunta. ibérica Segunda de Portugal. pergunta. Quem vai dirigir neste momento a rede são vocês, ali em Espanha. Estamos a fazer uma base de dados. Como? Uma base de dados. Sim. Informação. Ok. Temos que fazer duas redes. Redes de projetos e redes de pessoas colaborando com os projetos. Depois, é como a estrutura de uma árvore. Estão as raízes, os projetos raiz, estão já enraizados na terra num lugar com um grupo de pessoas específico. Depois temos projetos sementes, que são iniciativas temporais. Não? Podem ser educativas, podem ser de crítica social, de muitas coisas. E depois, os voluntários, que são como as folhas das árvores, Sim. que alimentam as raízes, a estrutura da árvore. Então, agora temos que ir passo por passo. Não é? Sim. As coisas não podem ser Lógico, feitas lógico. assim. Mas a minha pergunta faz sentido, a sua Sim. resposta A- agradece. Até agora, eu e algumas pessoas mais estamos a receber a informação, a fazer uma base de dados. E com isto, temos que identificar com todas as mesmas pessoas que querem estar na rede, quais são as iniciativas prioritárias para apoiar. Então, neste, como base, como raiz, gestionar os recursos que temos para empoderar estes projetos, como início. Depois é que para o próximo ano temos a capacidade de apoiar 3, 4, 5 projetos, mas isto que não Era essa a pergunta que eu te queria fazer. Nós, duas associações que estamos aqui a trabalhar na Serra da Freita, como é que poderíamos beneficiar com o projeto de reflorestação dos Guardiões do Baixo? Estamos já envolvidos, já sabes que sim, já te conheço há um ano. E como é que tu nos poderias ajudar, a tua rede poderia ajudar, agora que está a ser... fazem interações. Nós precisamos de voltar a cá 3, 4, 5, 6 dias. Eu já tudo. Ontem estivemos ali no campo e já fizemos algo, já partilhamos uma técnica. Sim. Foi muito bom. Sim. Isto já é algo. Técnicas de sobrevivência para os árvores. Também partilhar opiniões, já cada um decide que ação toma. Mas nós partilhamos a experiência, que já é muito. Porque às vezes não temos a ideia de fazer isto. Para nós também é muito enriquecedor olhar o que a gente está a fazer para o nosso projeto ali na Serra de Gata. Depois, identificar as necessidades do projeto. Agora mesmo, que necessidades há? Há necessidades de fazer convênios com mais baldios, que precisa o projeto. Nós temos aqui dois presidentes, eu já vou ter contigo a tua pergunta, dois presidentes da Associação de Compartes, aqui do Baldio da Meixeira e em Natália, desculpa José, 3 presidentes aqui da Associação de Compartes do Baldio da Meixeira, a Albergaria da Serra, que nós também estamos a trabalhar, e o José de Felgueira. Como é que terias estes 3 baldios? Como disse o Jorge, é essencial, nós estamos a trabalhar todos. Desculpe, para interromper. A pergunta devia ser diferente. Pelo contrário, o que eles precisam? Eles têm de definir o que precisam, certo? Sim. Diz, José. Sim, Teresa, posso de alguma forma apresentar ao Bom e ao Pepe e a todos aquilo que tem sido o meu trabalho já há mais de 15 anos, em prol da aldeia Sul do Alvente e também da área do Baldio. E depois ver de que forma é que realmente o Baldio podia entender que esta rede podia ajudar. E penso que o meu exemplo é muito parecido com o da Meixeira, porque tenho conversado muito com o Eduardo já desde que eu conheci, mas já há uns anos, e os exemplos são muito parecidos ou próximos ou mesmo idênticos. E então é assim, na aldeia, portanto, para além do Conselho Diretivo Aldeios, eu também sou presidente de uma associação desportiva e cultural, mas que tem os objetivos são os mesmos. Com o fim e ao cabo tem a ver com o bem comum. E o bem comum é o bem das pessoas, dos animais e das plantas.
Pronto, é dessa forma que eu vejo as coisas e que tenho trabalhado desde há uns anos desta parte. Eu instalei-me como produtor da raça arauquesa, carne, ao fim e ao cabo, produção de carne, mas por outro lado o objetivo era também a parte da floresta no que concerne à prevenção contra incêndios, porque os incêndios têm sido uma constante com uma média de 8 anos, em média. Então a ideia das vacas estarem na serra será proteger a paisagem em si. Pode haver um conflito entre as árvores e o pastoreio. Então estou a tentar há uns anos encontrar parceiros que me ajudem no sentido de poder haver árvores e haver pastoreio e haver pessoas. O que é que nós podemos disponibilizar, ou eu, os recursos que eu posso disponibilizar e o que é que eu preciso? Posso disponibilizar a área de baldio que, entre aspas, legalmente o meu considerativo é dono daquela área, é área de baldio, mas nós somos gestores, portanto, somos nós os gestores, os donos daquilo, podemos fazer o que quisermos, entre aspas. Posso disponibilizar, depois a parte da associação, algumas instalações que temos, alguns espaços, também para recursos materiais. O que é que eu preciso? Preciso de meios técnicos e conhecimento técnico a nível de melhores espécies, a época certa para as plantar, e depois ir acompanhar. Desculpa, não, toda a gente sabe isso. Eu não sei. O primeiro é a determinação dos usos da terra. Ter um mapa e dizer, ok, aqui há gado, aqui reflorestamos, aqui há gado, aqui reflorestamos. Se há problemáticas do gado caminhando das áreas reflorestadas, buscar soluções, cercos, o que podemos fazer. Este é o primeiro, há que ter uma reunião e determinar isto. E depois, já conhecendo as áreas para reflorestar, usar o terreno, usar o que há ali, como são as condições, que espécies podemos reflorestar, que técnicas. E depois o seguinte passo, fazer a organização das ações. Nós trabalhamos ali com baldios, temos áreas que está proibido o gado por ali, às vezes entram as cabras um bocado, mas as cabras não fazem muita estradeira porque mordem no caminho, então não facilita no crescimento das árvores, mas está bom, cresce. As vacas é o pior. E as vacas, quando o árvore cresce, querem rascar com os árvores e tumbam muitos dados. Então, temos uma alternativa para os gadeiros, vaqueiros, que é criar um modelo que é chamado bosques fundadores nas áreas onde o gado está. Fechamos uma área de 5.000, 10.000 metros, um cerco. E nesta área fazemos uma reflorestação muito densificada, com muita variedade de espécies. E às vezes as moreiras e os freixos têm muito volume ali, porque depois para o gado podes apanhar algumas ramas e alimentar o gado no verão. Então há que dar alternativas também que beneficiem a todos no campo. E estes são também ilhas para depois distribuir sementes naturalmente nas áreas. Mas é um processo longe. Mas há muitos modelos, só há que olhar o espaço, falar com a gente que tem interesse destes terrenos e chegar a um acordo. É fazer uma estratégia, trabalhar. É assim de simples. Marta, queres fazer a tua pergunta? Podias-te apresentar, Marta, que também é muito interessante o teu trabalho, ela é brasileira. Eu sou espanhola também. Estou a fazer o meu doutoramento cá na Universidade de Aveiro sobre os baldios, as áreas baldias em Portugal e na Galícia, fazer uma comparação. E em relação a isto e também à pergunta anterior, faço parte de uma rede também, mas de comunales, chama-se aí Comunales, que é uma rede que nasceu na Espanha, mas agora querem introduzir as áreas baldias. E isto é um movimento que não tem só a ver com as florestas, tem a ver com os recursos naturais, pode ser a água, que as pessoas voluntariamente e nas áreas comunais trabalhem para o bem comum. Eu acho que tem muito a ver com esta rede ibérica e também a relação de
do que ela estava a dizer, de como é que as pessoas, se calhar da cidade de onde eu moro, em Aveiro, venham cá com o movimento Gaio a ajudar uma área baldia que normalmente é só habitantes de uma zona. E estes dois movimentos podem agir em sinergia, né? Ou seja, e como elas têm um registro já feito de áreas que se calhar estão a precisar de ajuda tanto humana como técnica, que pessoas da cidade podem se começar a envolver também. E eu estava Isto é uma oportunidade para encontrar pessoas fazendo coisas muito interessantes. Outro dia encontramos um rapaz em Alicante, é um engenheiro, um louco das maquininhas assim, e tem uma impressora 3D, ele faz drones na casa, construiu os drones. Então fiz uma câmara de sementes, eu fiz um drone rodeando a câmara. É uma empresa na Inglaterra que faz também mais 20.000 euros um drone deste. E depois, para fazer a experiência, tens que pagar não sei quantos mil euros. Este rapaz vai com uma carrinha dele pelos montes, está a experimentar a metodologia mais eficaz de lançar sementes, com diferentes tipos de sementes, com diferentes tipos de substratos para as sementes. Está a fazer umas bolinhas com algas, substrato e outras coisas. Então estamos a começar uma cooperação com ele. Nós vamos a recolher sementes para ele, porque ele gasta muito dinheiro em comprar sementes. Mas é um louco, está aí com uma carrinha por todos os lados, fazendo provas, tomando notas, para depois, de 3, 4 anos, olhar os resultados. Então é muito interessante encontrar gente como esta, como tu, ou como outras pessoas que estamos a encontrar, porque esta é a rede, são pessoas comprometidas e fazendo coisas muito diferentes que podem todas ligar para o benefício de todos os projetos. Então, este é o espírito da rede. Aqui já há muito feito, porque há pessoas com interesse, aqui é um grupo grande de pessoas interessadas, temos 3 pessoas dos baldios, já há terra para começar a trabalhar, temos mãos, se precisamos de mais, nesta lista de voluntários ou de pessoas comprometidas, podemos coordenar para trazer gente cá a trabalhar, mas para nós o que é importante é a estratégia, que os esforços sejam bem direcionados para ser efetivos. Então, falar muito, boa comunicação, para que os esforços sejam realmente efetivos. Isto é primordial, porque o trabalho é imenso. O melhor é olhar resultados de um ano para outro, pequeninos mas bons, porque isto é o que faz a gente a continuar. Então é simples, temos que baldios, aqui fixe, já é um bom começo, já há terras. Para nós tivemos que começar assim como as bravas, arrancar pinheiros à mão e depois trabalhar. Todo mundo criticava, agora já não, agora já valoram. Mas aqui já há muito trabalho feito, é um bom início. Depois, que é necessidade já, trabalhamos para encontrar o que precisamos para as soluções. Os workshops as bases para criar um projeto de florestação em 2 dias, como é que seria? Aqui, Fala mais alto, querida, por favor. Os workshops das bases para sim. criar um projeto de reflorestação. Há Sim. imensa gente interessada neles, não é? Sim. Como é que poderiam aderir? Tu dizes aqui que são 2 dias, não é? Sim, o dia e meio, estamos a fazer também num dia mais intensivo. Então o primeiro passo é criar, ligar-se à rede dos guardiões de bosque. Aderir. Para mim, o processo institucional de fazer uma lista, o que quer é cooperar, já é parte disso. Isto é algo coletivo, tem que estar no coração das pessoas, não tem que estar no papel. Se as pessoas querem fazer, comunicam com nós a trabalhar. Assim sim, não temos que fazer um processo, um registro. É bom ter o contacto, porque é primordial. Para os workshops que estamos a fazer, já fizemos 2, com muito bons resultados. Fizemos um em Astúrias e outro em Galícia. Galícia, ontem, estivemos numa comunidade de pessoas que recuperaram uma aldeia abandonada. Agora há mais de 30 pessoas. E já são maioria no concelho, então tem empoderamento podíamos chamar a Câmara Florestal, porque elas têm pinheiros em grandes quantidades. Então estivemos ali,
partilhando o workshop. Basicamente o que damos são ferramentas, as bases para criar um projeto de reflorestação. Falar de terrenos, que tipos de terrenos há, como visualizar as plataformas digitais que há para identificar os terrenos, como fazer um documento para apresentar às autoridades. Isto temos que adaptar à realidade portuguesa, mas também há técnicas de reflorestação, ferramentas, como utilizar as ferramentas, espécies, que tipos de espécies para cada condição do terreno, financiação, difusão, manutenção das plantações. Então, num dia e meio, damos as bases para abrir a mentalidade da gente para organizar o projeto. E depois, se realmente elas têm a vontade de iniciar o projeto, estamos em contato para refinar todos os pontos e fazer um bom trabalho. Onde fica feito este evento? Em Espanha? Na Ourense é um projeto que tem muitas possibilidades de começar. Temos outro projeto com boas possibilidades nas Astúrias. Onde tem dia? A gente tem dia para onde? Não, eles já fizeram. Ele agora... Não, onde fica isso? Tem que ir para a Espanha? Contacto. Não, quando quer participar de um evento? Onde é que vai dinamizar os outros? Não. Nós identificamos os coletivos que têm a intenção de já começar um projeto. Como acá. Acá é um coletivo. Depois, se há um grupo de pessoas já considerável para fazer o workshop, venimos para cá e nós passamos aqui. Quantas pessoas? Bom, ok. 20, mínimo 20 pessoas para fazer mais prático. Nós estamos com uma carrinha a fazer quilómetros todos os dias, então tem que ser. Agora vamos para Segovia, ali há 7 povos de uma região que tiveram um incêndio de 1000 hectares e querem fazer um projeto. Vamos para ali. Eu tenho já as municipalidades, tem tudo já coordenado para começar a trabalhar. Já em Guadalajara também há uma comunidade de rapazes e raparigas jovens que querem começar. Já apanhamos 10.000 carvalhos para eles, para começar a trabalhar, de colegas da rede que têm viveiros privados e que às vezes têm muitas plantas que não podem vender porque o aspecto já não é bom para vender e donam para as reflorestações. Então, há muitas soluções, só há que conhecer as pessoas e enlaçar tudo, fazer um tecido de coordenação. Então, agora, o que queremos fazer é, primeiro, uma base de dados e depois olhar, identificar as necessidades dos projetos, mas também as necessidades da rede. Vamos a precisar de pessoas conectando com projetos, vamos a ter que fazer programas como de perguntas para cada projeto, fazer um ficheiro, um formulário para cada projeto, com informação como que quantidade de voluntários pode receber, quais são as condições para os voluntários, quanto tempo, em que datas, informação deste tipo. Então, quando já temos esta informação, podemos começar a partilhar com uma rede de pessoas que apoiam tudo isto. E também temos pensado que tem que haver uma comunicação muito especial de cara a como distribuímos os voluntários, porque nesta aldeia, se chegam 300 voluntários de repente, colapsam no lugar. Então, perguntar a eles, quantos voluntários precisais? 20, ok. Vamos a contactar com outras pessoas com experiência e outras que não têm experiência. Então, 20 pessoas. Precisais de mais? Ok. 10 mais, ok. 10 pessoas mais para este projeto. Quem quer fazer? E nós fazemos o filtrado, digamos, porque senão é uma loucura. Porque eles não podemos colapsar as pessoas com 200 mails. A ideia é de nós fazer isto. Então, quantas pessoas entram dentro da coordenação da rede depende do compromisso das pessoas. Eu quero entrar para fazer isto, ok, bem-vindo. Depois fazer isto, muito fixe. Ok, esta outra pessoa fazer isto. Agora, com a internet é fácil coordenar isto. Depois fazer Skype, depois fazer um grupo de WhatsApp. Há muitas ferramentas para coordenar o trabalho. Muito bem. Olha, desculpa, tenho uma pergunta. Marcos, tu agora mostras-nos que sabemos, mas com também
exemplos de como se faz. Agora, tu tens um grande projeto na mão. Como vais distribuir isso? Tu precisas realmente de pessoas como nós, que estão ali perto onde isso acontece, as queimadas. Sim? Agora, já pensaste como isso vai ser posto em marcha? O teu projeto? Esse é o meu projeto de tese. Né? Eu vou trabalhar meu projeto de tese, porque meu doutoramento é um programa de ensino e divulgação de ciência. Então, como eu desenvolvo a técnica para pegar algo científico e transformo para a pessoa comum. Então, como eu transformo comportamentos da pessoa comum através da ciência. Eu preciso de uma comunidade que seja acessível, né, que faça o uso do fogo tradicionalmente como se faz e que esteja acessível a ser nosso grupo de trabalho. Nós já temos uma metodologia, por exemplo. Nós vamos trazer um médico, né, para fazer uma palestra, no qual o médico ele vai fazer uma palestra correlacionando, né, os incêndios com as doenças respiratórias. Então já existem estudos claros, né, que mostram que à medida que você aumenta a fuligem e os gases produzidos pelos incêndios florestais, aumenta a ira. A ira aí é infecção respiratória aguda. E muitos idosos morrem em função da ira. Né? E esse médico a gente vai levar para a comunidade. Depois nós vamos tentar trazer outras pessoas para falar. Nós vamos produzir vídeos, nós vamos produzir folhetos. Então, eu estou aberto. Criar composto. Não há um projeto para isso? Como? Ali nas aldeias, criar composto. Sim, sim. Um projeto piloto. Sim. Pronto. E precisa de pessoas que, como aqui estão, a gente está à procura disso. Pessoas das aldeias, certo? Alguém que possa... a princípio era um grupo, a gente estava pensando num grupo de Vairão, onde já tem um campus da Universidade do Porto, mas como eu tenho facilidade de estar me mobilizando para onde tiver um grupo mais interessante, um grupo que tenha um suporte local, então se aqui nesse grupo tiver um grupo de pessoas, né, que vamos testar o composto, então vamos começar do zero. Primeiro são os formadores, a gente vai para a comunidade, escolhe uma propriedade, né, quais são os compostos vegetais que tem aqui? Vamos triturá-los? Não vamos triturá-los? Qual proporção que nós vamos usar? Quanto tempo? Porque a compostagem existe em 4 tipos mínimos. Tem leiras estáticas, tem leiras com revolvimento, tem leira com ventilação forçada, tem um compostor. Então, o tipo de compostagem que você vai usar está em função do material originário e das condições climáticas. O fundamental para mim nesse momento é encontrar um grupo de pessoas sensibilizadas que aceite, né? E a gente se proporia fazer esse trabalho que eu sinto isso. Se a gente pegar um grupo de agricultores que na sua prática diária põe fogo no restante vegetal que ele produz. E a partir de a gente ir lá sensibilizá-los, o médico mostrar que isso causa pneumonia, bronquite, né? E outros engenheiros irem e provarem a poluição da água superficial pelas cinzas, e essas pessoas trocarem o uso do fogo pela a produção de um adubo orgânico, a gente vai estar dando um grande passo. Que sejam 30 pessoas que façam isso, sejam 50, mas a ciência transformou o cotidiano. Eu estou aberto para quem tiver interesse, a gente dá todos esses passos. O projeto ele é amplo. Está muito claro já. Mas, portanto, isso tudo na mesma zona, não é? Na mesma zona. Não percebi.
essas 20, 30 pessoas, tudo da mesma zona, do mesmo local, não é? Da mesma aldeia, por exemplo. Facilita. Pronto. A ideia será fazer compostagem, reunir material de diversas proveniências e reunir num único local. Não é cada pequeno proprietário fazer a sua própria compostagem. Então, vai dependendo do volume. Se esse pequeno proprietário ele tem muito volume, ele faz na propriedade dele. Se ele não tem, a gente junta 2, 3 e faz numa só. Né? Eu estou a tentar fazer isso lá em Severo sozinha. É assim, se calhar era um bom embrião, não sei. Onde é? Severo Bogo. Severo do Bogo. Ah, tá. Qual a distância daqui? É perto? 30 Então, a gente pode trocar contatos e a gente pode pensar isso lá. Eu acredito muito nessa ideia. Eu acredito muito nessa ideia porque eu moro ao lado do Hospital São João. Eu conversei com o coordenador do meu curso. Eu vim com 3 ideias do Brasil para poder fazer minha tese de doutoramento. Quando chegou aqui, aquelas sirenes não paravam de tocar. Eu falei, isso é impossível, morrerem 115 pessoas por causa de fogo. E a gente assistir 7 mil milhões de euros em 10 anos indo embora. O problema é que agora ainda vai ser pior para o ano que vem. Este ano, eu não acho que este ano seja tão mau, mas para o ano que vem vai ser pior ainda. Alguém fazer uma pergunta lá atrás. Gostava de saber se essa tese já foi questionada a algum lavrador e não a um diretor de curso. Como assim? Já chegou à beira de um lavrador e perguntou: você está disposto a que eu teste aqui isto? Qual foi a reação? Já conversei com 2 trabalhadores, né? Não estou a falar do patrão. Não, 2 trabalhadores rurais. Mas o patrão é que manda. Não, eles não. sobre Tem que falar. Já falou com o lavrador que produz, tem essa massa? Sim. Qual foi a reação? A reação inicial, sempre quando eu falo isso, é o seguinte: até uma colega de doutoramento teve isso. Você está equivocado. O fogo foi o que construiu a atual geografia que nós temos em Portugal. O sobreiro Foi o fogo. O elemento fundador da união que nós temos geográfica em Portugal. E ontem engraçado você falar isso, ontem indo para o campus de Vairão, agrícola, uma professora, que é engenheira agrônoma, falou, mas qual a relação da queimada com incêndio florestal e com composto? Eu falei, é só você ver os últimos jornais que você vai perceber que no dia 15 e 16 de outubro as pessoas tinham 500 pontos de ignição simultâneos em Portugal. Foi queima. Saiu do controle porque veio um vento lá da África. Entendeu? Então, normalmente, a postura do agricultor toda mudança de comportamento ela é dolorosa. Você sai da sua zona de conforto. Então, eu espero ter muita resistência. Por isso que vou levar médico para falar, ambientalistas. Eu aconselhava primeiro a falar com os políticos. Aproveito que está aqui um. É porque os políticos é que fazem a lei em Portugal. E, portanto, todas essas iniciativas que nós estamos aqui a falar, se o político achar que não lhe convém, é anulado. E, portanto, quem deveria assumir essa responsabilidade de fazer com que em Portugal parassem as queimadas e se passasse a fazer compostagem, deviam ser os políticos. E faziam lei. Acabou a queimada. E o passo seguinte é a compostagem. Mas, para isso, os políticos precisavam de se reunir consigo, que era para ouvi-lo a falar e a dizer o porquê disto e o porquê daquilo. Talvez aí eles percebessem. E quando a lei vem de cima, nós cumprimos a lei. E são raros aqueles que não cumprem. Se estamos à espera de lhes mostrar, lamento as palavras que vou usar, ignorantes, entre aspas, o processo vai demorar muito tempo. Ter um que se sujeite a servir de teste já é uma sorte. Portanto, desejo-lhe boa sorte. Obrigado. Os políticos são importantes, sim, e eu acredito que se existe um político aqui que ficou até agora é porque está sensível a essa causa. Correto. Né? Então, parabéns para o político que está aqui.
Eu já fui secretário municipal de governo, já fui assessor de deputado federal, sei da importância dos políticos e que eles se movem pela opinião pública, né? Então, se a gente tem aqui dois movimentos fortes, como são colocados, a presença de um político num sábado até a hora dessa, é porque ele está sensível e ele vai nos ajudar. Eu creio, sim. Eu creio até mais que a gente vai convencer um autor de novela a colocar vários episódios na novela, né? Uma pessoa, poxa, eu vou botar fogo nesse mato. Não, não põe fogo não. O vizinho que está aprendendo uma nova técnica, como é que chama? Compostagem. Aí ele vai fazer uma semana ensinando a fazer compostagem na novela. E aí a gente vai mudar o comportamento. Sim, sim, nesse sentido eu aplaudo-vos porque vocês são um exemplo para o mundo de como se passa a mensagem. Passou pelo movimento gay, pelos LGBTs, todos os assuntos da sociedade brasileira foram focados nas novelas. Vamos E passar sim, a palavra. Não percebi, desculpa. Vamos passar a palavra. Eu só vou dizer algo, eu não sei o seu nome, desculpa. Eu também não sei o seu, coincidência. Carlos. Carlos. Desculpa, eu não estou muito de acordo contigo. Com certeza. Os políticos não têm muito poder. Acho que está mesmo, chegou mesmo tempo de nós começarmos a pensar um bocadinho por nós. Eles estão lá, em princípio, é porque nós votámos neles, é o que dizem, mas nós estamos sempre a esquecer que quem decide, quem faz somos nós. Quando nós nos fazemos, eles não têm as coisas. Se nós fazemos, eles têm as coisas. Não vamos muito pensar, tem que haver uma lei, a lei nós fazemos. E nós já estamos aqui, muitos de nós já estamos aqui há muitos anos a lidar com políticos e sabemos que não podemos estar à espera dos políticos. Nós vamos fazendo. É claro que se calhar não vamos quebrar regras, se calhar não vamos quebrar muitas, se calhar não vamos contra as leis muito, mas temos que ir fazendo nós as coisas. Políticos, acho que não nos contam. Antes de ti, fica ali uma senhora que nem já veio. Boa tarde. Efetivamente, nós estamos aqui em representação do PAN, de Pessoas, Animais e Natureza. Nós estamos muito próximos, efetivamente, destes temas. Estamos completamente à disposição para falar connosco quando entender e quando quiser, tanto um como o outro. Teresa e o marido conhecem-nos, sabem que nós temos só um pequeno problema ainda, somos muito poucos. Precisávamos ser mais até para podermos abarcar mais temas. Eles sabem que podem contar connosco, acho que eles sabem que nós contamos com eles, porque sabemos também portanto, o que eles pretendem em relação à preservação da natureza. Portanto, são temas extremamente importantes para nós e sim, nós viemos do Porto para aqui, para estarmos aqui presentes. Estamos a achar super interessante e estamos dispostos a colaborar no que for necessário. Tem toda a abertura do PAN para o que necessitar, claro que sim. Obrigado. Marcos, eu vou-lhe apresentar duas dificuldades ao seu trabalho na compostagem, pelo menos compostagem em grande escala. Em Portugal definiu-se há uns anos uma das políticas seria a queima da biomassa dos sobrantes de floresta em centrais de biomassa para produção de energia elétrica. Não é que tenha sido totalmente um falhanço, mas continua a ser incentivada e agora, por causa desta problemática dos incêndios, vai-se voltar a incentivar, e estão novas centrais para abrir, e outras já abriram, para queimar a biomassa, ou seja, a compostagem, melhor, os sobrantes da exploração florestal deverão ser incentivados não para a compostagem, mas para a queima. Acontece que a queima desses sobrantes, desculpem, a queima, não provavelmente a queima, mas a recolha desses sobrantes dá trabalho. E se dá trabalho não dá dinheiro. E por conseguinte, eles vão continuar a ser queimados na floresta. E esse é um dos grandes problemas que nós temos, ou localmente em pequenas pilhas e pequenas fogueiras, ou em maior escala, ou então já aqueles, uns serão hobbies, outros talvez não, vão defender o fogo controlado. O fogo controlado como sendo a solução mágica para a eliminação da quantidade de combustível nos terrenos. Essa vai ser uma das dificuldades que vai haver para a compostagem. Eu próprio colaborei numa empresa, numa central de queima a biomassa, onde nós queimávamos 400 toneladas de madeira por dia. Uma grande quantidade dessa biomassa deveria ser de restantes, de sobrantes florestais, mas não, sabes onde é que vinha da Serra da Gata? Eu trabalhei numa empresa no distrito de Castelo Branco, que
Os caminhões não, mas também não traziam a biomassa, o restante, as sobras. Traziam rolaria. Na verdade, rolaria, troncos, portanto, não de grande dimensão, troncos tortos, portanto, com pouco aproveitamento industrial, mas na verdade, das 300 a 400 toneladas de madeira por dia que nós queimávamos lá, pouca era de sobrantes de biomassa, de sobrantes de exploração florestal. Aquilo que nós chamaríamos de biomassa, nós separávamos o termo de biomassa da relaria, pronto. Porque eram coisas diferentes. Mas, portanto, a biomassa, que deveria ser recolhida e era incentivada a recolha com um financiamento que seríamos nós a pagar, nós recebíamos um incentivo do Estado para produzir energia elétrica, a energia elétrica que era subsidiada deveria chegar aos proprietários florestais a um valor que se tornasse apetecível. Mas não, as pessoas mesmo assim deixam-na ficar na floresta, não a recolhem, não a recolhiam quando nós pagávamos na altura, trabalhei lá em 2012, pagávamos a 40 euros a tonelada, não a pagavam, não recolhiam a biomassa, porque era muito mais fácil chegar lá um homem com uma grua e traziam-nos a madeira. Portanto, o trabalho em escala de compostagem, que eu reconheço, eu tenho as minhas propriedades florestais e não queimo nada, fica lá tudo a fazer compostagem, mais lenta, mas fica a fazer compostagem porque não junto a componente de azoto, mas na verdade vai ser difícil ter uma exploração na floresta, nas explorações agrícolas, ou que haja uma componente que tenha o tal azoto, parte verde, talvez consigam fazer. Em floresta dificilmente vai haver recolha de biomassa para compostagem. Ou vai ser queimada localmente, ou eventualmente vai para as pellets ou para centrais de biomassa para queima. Portanto, a devolução do dióxido de carbono vai ser novamente para a atmosfera. Agora, em Espanha, há uma política, eu penso que é uma introdução de um programa mental para introduzir o medo na sociedade do mato, que os arbustos que crescem naturalmente como início de uma floresta, agora é um peligro. Então temos que cortar, temos que eliminar para quê? Para alimentar a indústria da biomassa, energia, dinheiro para uns poucos. Então isto é um programa mental que está agora a introduzir. Há fogos, então agora como medo dos fogos temos que cortar tudo o mato. Todos os arbustos, tudo isto está cheio de vida. É certo que é um perigo para os fogos, mas porque há fogos? Porque há pessoas que fazem os fogos. Elas estão certamente em um caminho de resolver parte do problema. Compostar o material, para mim, é uma excelente iniciativa. É uma solução muito boa para muitos desses problemas. Mas também temos que começar a identificar as manipulações dos governos, das corporativas, dar a volta a estes conceitos que pretendem introduzir na mentalidade coletiva. Temos que começar a caminhar na direção correta e frenar estas tentativas de manipulação. Não há floresta nenhuma que chegue à adulta sem que antes seja mato. Deixa eu só falar uma coisa. Você sabe qual o percentual de incêndios de causa natural? Já pelo ICNF? Tu sabes, tá bom. Fica como 16%. 0,3. É residual. Só o Os escalos fundeiros. Os escalos fundeiros. Aqui não há vulcanismo. Não são os relâmpagos cheios de droga. Quanto deu? É uma situação desigual. Nós temos vários anos, a gente está a ver, nós temos 2016 até 2012, são os dados mais recentes que eu consigo encontrar compilados. E temos ali o uso do fogo, acidentais e estruturais, e estes seriam, ou seja, ou queima. Tudo que queima, se nós olharmos para os de origem natural, vemos sempre que tem uma porcentagem entre os 1% e os 2%. Temos ali em 2006, se não estou em erro, 8%, mas sim, a grande maioria dos outros é digamos, residual. Então, os incêndios são principalmente de origem antropogénica e podem tanto ser de origem criminosa como negligente. É criminosa. Não sei se... não é essa aqui que estamos a tentar queremos combater, mas essa está-nos um bocadinho mais distante em termos de resolução. Ok, aquela que nós conseguimos
68,8%. 0,6, é isso? A história, média histórica 1%. 0,8% uso de fogo, causa de incêndio. Naturais, 0,6%. Este uso do fogo, acidentais e estruturais, ali em cima são queimas de lixo, queimadas, lançamento de foguetes, fogueiros, fumar, agricultura, portanto são várias já ali. Exatamente. Os naturais são residuais. Eu fiz essa pergunta porque a preocupação agora é reduzir o combustível. Mas se não houver a chama inicial, você não tem que estar focado no combustível. As centrais de biomassa, ela tem uma viabilidade econômica limitada a um raio em torno dela. Porque quando fica muito longe, o que você gasta para buscar a biomassa é antieconômico. Então, por isso que elas são destinadas a serem muito fracasso. Não sei se é o caso de Portugal. Sim, sim. Exato. Central de biomassa tem esse limitante. Ela tem que estar no entorno cheio de produtor de biomassa. Porque cada quilômetro rodado com um caminhão enorme daquele que vai buscar, a torna inviável economicamente. Então, eu creio e eu penso que o grande foco é você começar com um grupo de agricultores, né, que coloca fogo normalmente em resto de cultura, né, e tentar trabalhar para sobrantes florestais com outra técnica. Né? Como você falou, comprar uma picadeira, picar, colocar aquilo em compostagem em outra forma, em compostores um pouco maiores, porque se você está falando de sobrante exclusivamente de floresta, você está falando em hemicelulose, celulose e lignina. Hemicelulose, celulose e lignina tem fração decompostável, né, muito mais lenta do que folha de alface, como mostrei, como galhos de planta de trigo, ou como poda de vinhedo. Então você tem que ter um outro tratamento até fazer uma transformação química, que é através do uso de um forno. Então você tem lá o forno que você coloca material alto teor de lignina, que são galhos de árvore, e você produz adubo orgânico a partir dali. Mas não é esse método tradicional. Então você não precisa da central de biomassa, porque ela na maioria dos casos, antieconômica. Você teria um equipamento muito mais barato, né? Eu esqueci agora o nome da transformação química, que você usa fogo sobre alta pressão. Então a matéria orgânica, ela se... Como? Não é biachar. Torrefação, né? É o inverso da Torrefação. Acho que é isso. Torrefação. Eu sei que você usa alta temperatura sob alta pressão. Então isso aí é algo para a gente ver num segundo momento. O meu primeiro momento é pegar agricultor que põe fogo em restos culturais. Se a gente conseguir mudar a mentalidade para ele entender, eu acendi o fogo, eu estou devolvendo o carbono que estava aqui parado, que ia para dentro do solo, eu estou devolvendo, eu estou aumentando as alterações climáticas, por que eu vou fazer isso? Entendeu? Obrigado. Eu só gostaria de colocar ali uma questão, precisamente a ti. Falaste num número, que é pagar ao agricultor 40 euros por tonelada de recolha de matéria orgânica, correto? Pagar à porta de fábrica. Cada tonelada, quanto é que representa para a empresa em termos de lucro? Meio por meio. O que significa que ganhas mais do colaborador. Objetivamente. Pois claro, então, como é que queres que eu recolha biomassa? Lamento, só ganham uns. E mais do que o agricultor ganha o transportador. Toda a escala que está no circuito, certo? Agora, o gajo que a recolhe e que verga as costas e que fica com dor nos rins, certo? No final a discussão é como depredamos o que a natureza produz. É mais do mesmo. Temos que começar a trabalhar criando vida e trabalhando. Agora a gente não quer trabalhar, só quer esperar até que a natureza produza material para apanhar tudo e vender aqui na casa assim. Apesar que não arda pelo meio, pronto.
Então há que começar dinâmicas novas, criando vida. Vida não dá número. Eu ao bocado ia intervir, nem era uma pergunta. Força, força. Eu bati o braço, não era pergunta. Diga lá. Eu ia dizer que estava disponível para participar no programa de compostagem com a cedência dos restos dos animais. A porcentagem dos restos é coisa parecida. Perfeito. Porque tenho animais, eles produzem dejetos. E na questão de poder recolher da compostagem, eu tenho um exemplo concreto. Eu, para poder, digamos que eu não utilizo piso cimentado dos meus animais, utilizo aquilo que chamamos a cama dos animais, que é o tradicional cama. E isso sim, aqui em Arouca é um exemplo. Em Arouca, quando passaram a pôr o piso de cimento em todas as vacarias de leite, foi quando deixaram de recolher o estrume do monte. Foi quando os montes passaram a ser matagais e deixaram de ser florestas para arder por matagais, porque não havia limpeza. Portanto, os meus animais ainda continuam a ter a cama e eu faço a recolha de carquejo e ao fim e cabo de arbustos para recolher. Mas tem um custo de recolher esses arbustos e colocá-los lá. Boa pergunta. Sim, e eu já falei uma altura aqui com a Sr. Florestal, tudo pagado, estamos a organizar, quando eles fazem a gestão das faixas de combustível, eles trazerem lá os arbustos. Nunca trouxeram, nunca deram orçamento. Mas agora este ano, com esta lei que é preciso recolher, e aquilo que é o tema que está aqui, junto na minha aldeia, perto da minha aldeia, e todo o vale que eu estava nos olhos, todos os dias havia fogueiras a queimar o que as pessoas cortavam. É claro, não fiz nada oficial, mas lancei a ideia. Eu pagava, na altura que dei o preço, 40 euros por cada tratorada que trouxessem lá de estrume, e não trouxeram lá nenhuma. Não trouxeram lá nenhuma. E lancei a ideia a muitos, e passei por palavra, passa a palavra. Quem descarregar aqui uma tratorada, mais ou menos, claro, se a primeira fosse pequena, podiam pagar a segunda, mas nenhuma lá apareceu. Ou seja, não há interesse em fazer recolha, há interesse em queimar. Isto para dizer que eu posso fornecer os restos dos animais para fazer a compostagem, mas vejo um problema enorme em ter a parte orgânica, a parte vegetal, quer dizer, orgânica é a parte vegetal vejo difícil. A não ser que o seu programa, para título de experiência, tenha fundos e verbas para fazer essa recolha. E se esse programa tiver, com uma experiência, depende dos quilos que precisar, podemos fazer uma experiência, pronto, e essa experiência se resultar, será usada como exemplo. Mas a questão das pessoas recolherem os dejetos, se calhar vão continuar, os dejetos, os restos de minerais, vão continuar a queimá-los. Eu tive essa experiência, eu desafiei, lancei o desafio e fiz as contas e disse que os 40 euros dava para pagar pelo menos o que eles gastam com as máquinas de cortar. Mesmo assim queimava. A gente conhecendo a realidade, dimensionando qual o valor necessário, eu posso apresentar esse projeto ao meu coordenador e ao meu orientador. Talvez a gente consiga. Eu acho que até a Lipor, é Lipor que recolhe o lixo aqui? E recebe o lixo daqui? Lipor é mais zona de Lisboa. É grande porto. Aqui, Porto também. sim. Mas a gente pode procurar outros parceiros que estejam interessados, mas na faculdade de ciência talvez a gente consiga algum recurso para isso. É questão de dimensionar o quanto, né? Para poder apresentar um projeto. Mas é essa resistência mesmo. Pronto, já tem mais um ponto para resolver. Okay. Pronto, e se não houver mais questões, ainda há mais questões. Aqui uma pergunta. É só uma opinião. Não te importas de apresentar? Sou Marcos, Naveiro. O meu colega ali disse, vida não dá números, mas se virmos um plano assim mais amplo, se a gente não plantar as árvores, não vamos ter água filtrada naturalmente. Isso depois para filtrar vai ser um custo muito maior. Igualmente para o ar, se continuarmos com queimadas, vamos ter um ar irrespirável. E para o purificar vai aumentar o custo. Isso, pronto, de um ponto de vista mais amplo, basicamente, aí já é dinheiro que vamos estar a gastar no futuro se não fizermos nada agora. Era só uma opinião, um ponto de vista. Os partidos têm 40 anos de existência em Portugal. Apareceu ali um gráfico que te mostrou, em 10 anos, 6,6 mil milhões de euros. Viste algum político preocupado? Não me interessa isso. Certo. Cada pessoa faz por si. Cada pessoa tem que fazer.
isso para mim, o povo é que manda. Política é muito bonito, sim, mas temos que fazer nós. Antes de esperarmos que os políticos façam, porque se estivermos à espera, o dinheiro é que manda. Agora, se nós fizermos, nós é que mandamos. Chega a Famalicão e diz que encerras 2 empresas de biomassa, processamento de biomassa em Famalicão. Diz que encerras. Chega lá e diz, eu vou encerrar isto. Vamos começar a fazer compostagens. Não posso. Agora não vou plantar. Vou fazer o que eu posso. O que eu não posso, pá, tratam os outros. O que eu posso, faço eu. Está certo. É assim. Os políticos adaptam as políticas às pressões da consciência coletiva da sociedade. Então, somos nós os que construímos a consciência e depois elas não têm mais remédio que adaptar isto. As religiões, ou mesmo os grandes movimentos económicos têm que adaptar. Agora Monsanto o que está a fazer? Investir na agricultura orgânica. Porquê? Porque é o futuro, porque é uma batalha ganhada. É porque a gente nas suas casas fizeram esta realidade acontecer. E temos que fazer o mesmo com as florestas. Pode ser que aqui em Portugal temos muitos anos de trabalho, mas há que começar. Há batalhas ganhadas, o plástico já é uma batalha que começou. Já estamos começando a retirar o plástico do mundo. A agricultura orgânica já está estabelecida, só tem que crescer até normalizar a situação. As florestas é um problema muito grande, porque o que eu estou a dizer sempre é a arquitetura da vida. E se não temos florestas, não há vida neste planeta. É uma coisa, mas o difícil é o conceito de que nós temos que dar de volta à natureza. Isto é o que temos que gravar aqui na cabeça. Muito do trabalho de restaurar a natureza é de dar, de oferecer. Não temos que apanhar um benefício, não. Temos que dar, porque já apanhamos durante séculos. Então agora, ou devolvemos só o que apanhamos, ou morremos todos. Já disse isso a gente. Mas para mim é tudo de devolver. Porque todos os dias a água vem da floresta, a comida vem da terra que a floresta produz. O ar que respiramos em cada instante vem da floresta. Que damos nós à floresta? Estamos sempre, que apanhamos, que vendemos, há que dar, há que começar a dar. Esta é a clave. É uma coisa de valores. Temos que começar a entender a grandeza da natureza e a honrar e a servir. Um bocadinho, não mais, 100 anos para recuperar o equilíbrio. Depois já restabelecer uma harmonia do que apanhamos e o que damos. Mas agora toca dar o tempo. O resto Só para sustentar o que o Rui disse, aqui um tipo de poema que não é poema. As florestas são a própria vida. Os humanos sobreviveram até hoje, apoiados por florestas. A vida para sobreviver amanhã começa com a criação de verdadeiras florestas da vida, plantando árvores hoje. Quem disse? O Dr. Akira Miyakawa, um japonês, que faz um trabalho admirável no Japão, na China, etc. Um grande, eu admiro este homem com as suas palavras que tem exatamente a mesma expressão que o Budi